Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós, da comunidade Missão Maria de Nazaré, nos sentimos honrados de entrar aí na sua casa, seja por meio do YouTube, seja por meio da televisão, enfim, as formas como você encontrou de acessar a Palavra de Deus através desse programa. Deus abençoe você. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus para nós no Evangelho de hoje está em João, capítulo 8, nos versículos 31 a 42. A palavra diz assim: E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. E Jesus replicou: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O programa Palavra Viva, você já sabe, nós temos dois blocos, dois momentos, em um momento em que nós meditamos mais a palavra e em um segundo momento em que nós trazemos essa palavra para dentro, atualizamos na nossa realidade de vida e levamos para a oração. Só que dessa vez nós vamos, como o evangelho é um evangelho grande, nós vamos dividir o evangelho. Então, nesse primeiro momento, refletir até o versículo 38 e depois do 39 ao 42, certo? Então, a primeira coisa aqui, essa palavra tão conhecida, que é de João 8:32. Então, nós temos aqui, começando no versículo 31, mas essa palavra de João 8:32 daria aqui para falarmos muito sobre ela, mesmo porque Jesus a explica depois da indagação dos ouvintes. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra ela é muito forte, porque demonstra justamente o poder da verdade. A verdade tem um poder libertador. E aqui há duas realidades em que nós precisamos compreender, da qual a verdade liberta. Quando nós nascemos de São Tomás de Aquino, na oração que ele faz antes dos estudos, ele diz: nascemos numa dupla obscuridade. Que dupla obscuridade é essa? O pecado, que é inclusive o que Jesus diz aqui, que é o que nos escraviza, mas também a ignorância. Então nós nascemos como que presos a uma dupla obscuridade. A pessoa que está, por exemplo, num lugar escuro, ela não consegue encontrar o caminho de saída, ou seja, não consegue se libertar daquela escuridão. Esta prisão da qual Jesus fala não é prisão de correntes, de grades, não, é a prisão da obscuridade, é a prisão da escuridão. A pessoa que é colocada num lugar totalmente escuro, ela é prisioneira, ela não consegue dar um passo, ela não consegue ser livre, porque ela não consegue decidir para onde ir. Então a escuridão, as trevas, é uma prisão. É uma prisão que de fato impede a pessoa de ser verdadeiramente livre,
de fazer aquilo da qual ela está vendo. Né? Eu vejo para onde eu devo ir e, portanto, eu sigo o meu caminho. Essa dupla obscuridade é a ignorância e o pecado. E aqui diz Jesus, né? Replicaram, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Aqui eles estão enxergando a escravidão de uma forma literal, como eu mesmo disse, uma forma natural. Mas Jesus, aí tu diz, sereis livres? E respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então aqui nós precisamos entender uma realidade. Jesus está falando do pecado, certo? Nós nascemos nesse pecado, por isso que o próprio São Tomás diz uma dupla obscuridade. Nós nascemos com o pecado original. Poucas pessoas falam isso, mas é uma verdade que está no nosso magistério, no magistério da nossa igreja. Quando nascemos, nós não nascemos necessariamente filhos de Deus. Jesus aqui, inclusive, ele deixa claro na segunda parte que nós vamos refletir que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o único que foi enviado por Deus, que veio de Deus, né? Que é o próprio Deus. Então, portanto, filho. Né? Agora, e é bonito quando ele diz depois, né, que o filho está na casa, né? Ele vai dizer, olha, se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O filho é ele é o único filho. Agora, no batismo, nós nascemos então a criatura de Deus, mas no batismo nós somos chamados pela fé de nossos pais, quando se batiza bem pequeno, né, pela fé de nossos pais, a adentrarmos a esta família, a família de Deus, através de Cristo. É Ele, somente Ele, que nos liberta desta escravidão, da escravidão do pecado original. Nascemos no pecado original. A decisão de Adão é a decisão de todo ser humano, de afastamento de Deus. Então, portanto, que ao nascer é necessário que haja uma decisão. E aqui, no caso, por isso se batiza desde criança. Porque é a decisão dos pais dizer, os meus filhos também, assim como nós, fará parte da família de Deus. E a partir daquele momento, então, a obscuridade do pecado original cai por terra na alma daquela criança. E a partir do momento da instrução, da formação do caráter, também é iluminado a inteligência daquela criança e ela deixa a ignorância, né, até alcançar então a idade da razão, e ali ela será também formada, desenvolvida. E São Tomás deixa claro que é uma dupla obscuridade, não só a obscuridade do pecado, mas também da ignorância, porque é uma oração antes dos estudos que ele faz, ou seja, é necessário iluminar também esta dimensão, a dimensão do conhecimento, da verdade, que ilumina tanto a ignorância, né, quanto o pecado. Então, a verdade, ela é libertadora. É importante nós termos essa convicção. E ela liberta do quê? Da escuridão, das trevas, da qual nascemos. E muitos não só nascem, mas permanecem nestas trevas do pecado e da ignorância. Então, Cristo vem nos libertar, iluminando a nossa vida, fazendo como fez com São Paulo, transformando a visão. As escamas nos olhos de São Paulo representam aquilo que estava na alma dele, uma cegueira. É interessantíssimo isso. Cristo, e nós vimos aí ao longo dos evangelhos, né? Cristo por muitas vezes curou cegos, curou aleijados, e isso é muito interessante porque é óbvio que o que mais importante do que curar o corpo, e Cristo diz isso várias vezes, não que adianta ter as duas pernas e ir para o inferno, né? As duas mãos e ir para o inferno, melhor ir faltando pedaço do que ir para o céu. Né? Por quê? Porque de fato a alma ela é eterna. Então a vida é eterna, ela é muito mais importante que a vida passageira aqui. Porém, todo milagre que Cristo faz, ele faz também de certa forma, claro que mostrando o teu poder nessa realidade temporal, e ele intervém na nossa história, porém é mostrando também o que ele faz na alma. Cristo cura a nossa paralisia para caminharmos em direção a ele. Cura a nossa cegueira para caminharmos em direção a ele. Cura a nossa dor para caminharmos em direção a ele. Isso é muito importante. Porque quem caminha em direção ao Senhor somos nós, com o nosso próprio esforço. Nós precisamos desejar, ter a vontade do céu, a liberdade.
Só que a liberdade ela é comprometida, e é isso que Cristo está dizendo para nós, quando nós não sabemos para onde ir. Se aqui eu estou num lugar totalmente escuro, como é que eu vou saber onde é a porta? Como é que eu vou saber em qual direção eu vou? Eu sou escravo da minha incapacidade de encontrar o caminho. E, portanto, Cristo nos liberta. E aqui é muito importante isso. E é Ele que nos liberta. E Ele vem explicar, olha, ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica na casa para sempre. Olha que bonito isso. O que Ele está dizendo? O escravo não fica na casa para sempre. E aqui a gente pode fazer uma alusão ao castelo interior de Santa Teresa. Quantas vezes, por exemplo, nós estamos no castelo interior e nós pecamos, não é verdade? E aí saímos da casa. Estamos em estado, não em estado de graça, pelo contrário, estamos em pecado. E quando nós estamos fora da casa, depois nós nos confessamos, voltamos para casa. Ou seja, nós voltamos para esse castelo interior onde Cristo reina nesse castelo. O filho permanece na casa, o escravo não. Ele sai, ele volta, depois ele volta, não é? Mas se o filho nos libertar, ele diz, sereis então verdadeiramente livres. Portanto, Cristo é o caminho da libertação, o caminho para o Pai. E é Ele que nós devemos buscar, para iluminar a nossa ignorância, iluminar o pecado em nós. E aí então, iluminados, saibamos encontrar o caminho em direção a Deus, que é o próprio Cristo. Ele é o farol que aponta para o porto seguro. Então, essa é a primeira mensagem, tá bom? Depois nós falaremos um pouco da continuidade dessa passagem, mas fiquemos aí com esta certeza de que Cristo nos liberta. Amém? Daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos aqui meditando esta palavra de João, capítulo 8, versículo 31 ao 42. Porém, no primeiro bloco, nós meditamos do versículo 31 até o versículo 38. Né? Falamos ali, na verdade, vou colocar aqui o versículo 36. Portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Refletimos até aqui. Mas depois, Jesus continua dizendo, bem sei que sois da raça de Abraão. Ele fala para o povo. Né? Mas tereis matar-me, disse Jesus. Porque a minha palavra não penetra em vós, e eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que pretendes de vosso Pai. E aí, olha que interessante. Jesus aqui faz uma distinção. Né? Eu faço o que meu Pai pediu para me fazer. Vocês fazem o que o Pai de vocês pediu. E aí, eles se sentem ofendidos. Peraí, como assim? Aí ele diz, nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, olha só, então ele está dizendo, olha, vocês estão na descendência de Abraão, mas vocês não seguem a fé de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fareis as obras de vosso pai. E retrucaram eles. Nós não somos filhos da fornicação. Né? Porque aquela
aquela situação toda, né? Porque Abraão teve a descendência de Isaac e teve Ismael, né? Então, eles estão dizendo, nós não somos filhos da fornicação, os filhos de Ismael, né? com a escrava Agar. E aí ele está até dizendo isso, né? Vocês não são escravos. Para eles, os escravos são os filhos da escrava, né? Não os filhos de Sara, que no caso é Isaac. Né? Jesus explicou, se fosseis filhos do vosso pai, se fosse Deus o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. E aqui Jesus está deixando claro, né, a sua realidade divina, que esse foi o grande ponto para os judeus, né, para os fariseus daquele tempo. Jesus se autoafirmava de fato como Deus, né, ele se afirmava como o Senhor. Então isso era algo revoltante para eles. É dele que eu provém, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Né? Então, Jesus afirmando aqui a sua realidade divina. Eu sou Cristo, ou seja, o ungido, o enviado de Deus. Né? Aqueles do qual os profetas falaram que viria, sou eu. Então, ao afirmar isso gera uma revolta no povo, justamente porque não era o rei que eles esperavam. Não era o rei militar, não era o rei revestido de poder, era um rei vindo de Nazaré. Então há uma decepção em relação à profecia. Mas a verdade é porque em momento nenhum os profetas afirmaram que seria esse tipo de rei. Isso aí, na verdade, existe também uma ilusão, né, uma certa ilusão messiânica, de que Cristo seria um outro personagem, senão aquele que era um homem humilde, um homem que falava do amor, um homem que pregava a liberdade, mas não a liberdade dos romanos, a liberdade do povo, do povo da Babilônia, do Egito, ou seja, não esta liberdade, aquela liberdade da qual Moisés libertou o povo lá atrás. Esta liberdade, na verdade, é uma seta, um sinal da verdadeira liberdade que Cristo veio trazer. Inclusive, existe um paralelo entre Moisés e Jesus Cristo, porque Jesus ele opera uma libertação também da escravidão, né? E aqui podemos usar por analogia uma escravidão do Egito, mas na verdade a escravidão do mundo, a escravidão do pecado, né? E essa travessia do Mar Vermelho, que podemos entender também como o batismo. Então, essa travessia do Mar Vermelho é a entrada nessa outra dimensão, no lugar de libertação. Embora, e aí é um ponto, né, é interessante, porque ao atravessar o Mar Vermelho, eles não se depararam com a Terra Prometida imediatamente, não é verdade? Eles se depararam com o deserto, as penúrias do deserto. E quantos olharam e disseram, saudade do Egito, lá para mim a gente tinha isso, aquilo, né? Assim é a vida também. Às vezes nós estamos na caminhada com Deus, nos alegramos no primeiro momento, uma pessoa faz um retiro, um encontro espiritual, se alegra, conhece Jesus, né? Se sente libertado, mas vai passando o tempo e fala, poxa, né? Lá na escravidão nós tínhamos isso e aquilo, nós estamos aqui nesse pelejo do deserto, comendo esse maná, passando aperto nisso e naquilo. Né? E aí o quê? Sentindo, não confiando, porque Deus não tem para nós um deserto. O deserto é o lugar da purificação, mas Deus tem para nós a terra prometida. E a terra prometida de Canaã é por analogia àquilo que Cristo promete para nós enquanto céu. É importante entendermos isso. Cristo tem algo muito maior do que a terra de Canaã, do que uma terra nesse mundo, um lugar de felicidade nesse mundo. Deus tem para nós a felicidade eterna. Deus tem para nós reservado a sua própria felicidade. Olha, quando Jesus fala, né, o filho, ele está sempre na casa, o escravo não, mas quando o filho vos libertar, né, sereis verdadeiramente livres, e tereis acesso a essa casa, que é a casa de Deus, é o céu, o reino de Deus. Portanto, é importante nós termos essa leitura, porque às vezes nós entendemos como os fariseus, como os judeus naquele tempo. Entendemos a realidade de Deus a partir desse mundo, das realidades desse mundo, uma libertação temporal. E Deus tem para nós uma libertação sobrenatural, uma libertação para a eternidade. O pecado, como diz Jesus, ele nos escraviza, nos torna apegados. Inclusive é muito interessante dizer isso.
Porque, veja, quando Cristo está no deserto, ele passa também por esse processo, né? Até para dizer, olha, isso é muito bonito, né? Cristo ele é batizado, né? Como Moisés que passou pelo Mar Vermelho, ele é batizado e depois vai para o deserto. Não é? E Cristo no deserto não passa 40 anos, mas passa 40 dias. Uma alusão. Para aí então começar o que Cristo fez depois do deserto. Ele pregou sobre o reino de Deus. Dizendo, olha, agora vamos para a terra prometida que Deus tem para vocês desde o começo, de toda a eternidade. Só que quando Cristo está no deserto, ele é tentado 3 vezes. E essa tripla tentação representa todas as tentações que nós temos todo dia. Porque Cristo é tentado no prazer, transforma essa pedra em pão, estava com fome, prazer. Ele é tentado no ter, dobra o teu joelho, tudo isso aí vai ser seu. E ele é tentado no poder. Se lança daqui então da montanha e os anjos vão te pegar, tu não é Deus mesmo? Tu não é poderoso mesmo? Então Cristo é tentado no ter, no poder e no prazer. E nós todos, todo o pecado que existe, ele pode ser relacionado a uma desses 3 pontos. Agora, é exatamente isso que eu queria tocar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Todo mundo aqui já ouviu falar do Big Brother Brasil, não é verdade? BBB, Big Brother Brasil. Muito bem. O Big Brother Brasil, ele é um programa, um reality show, que tem a proposta de pegar pessoas colocadas numa casa, né? E basicamente confinadas, certo? Agora existe uma proposta ali. Primeiro, pegar pessoas bonitas, agradáveis, interessantes, né? Você não dá ibope, e colocar na mesma casa. Existe ali um intuito do prazer sexual, porque é liberado, né? O ato sexual, o envolvimento afetivo, porque também, e as pessoas querem ver esse tipo de coisa. Então, envolve pessoas ali bonitas, interessantes, musculosas, né? E colocam ali naquele lugar. Hoje existem outras configurações, mas de qualquer forma são pessoas que vão produzir esse prazer. Né? Uma outra realidade é o prêmio que se tem. Quem ficar até o final tem um prêmio lá de 1 milhão, etc. Ou seja, ali é uma questão do ter, do dinheiro. Né? E a uma outra realidade tem câmera para todo lado. E as pessoas ficam o quê? Famosas, por que não dizer poderosas, porque ficam conhecidas. Né? Então nós temos, por meio do sexo, prazer. Por meio do dinheiro, o ter. E por meio da fama, né? O poder. Eu pergunto para você, se virasse para aquela quantidade de gente que começa ali o programa e dissesse, olha, o negócio é o seguinte, agora só vai ter gente feia. E não, está proibido relacionamento aqui, sexual. Muitos diriam, então não vou querer não, não é verdade? Se dissesse, inclusive, assim, ó, não vai ter mais prêmio, ninguém vai ganhar nada, não vai ter dinheiro, muitos também diriam, não quero participar não. E se mais não tivesse câmera por lugar nenhum? Ninguém ficaria sabendo que você está ali. Né? Poderia ter dinheiro, poderia ter isso, mas ninguém ia querer, ninguém ia saber que você está ali, não ia ter câmera, você não ia ficar famoso. Muitos também talvez não ia querer. Ou seja, esses são os 3 pontos que atraem as pessoas ali. E eu pergunto, se tira o prazer, o poder e o ter daquele programa, daquela realidade, daquela proposta, o que sobra? Sobra uma prisão. É exatamente o que sobra. Um confinamento, uma prisão. Pessoas presas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém foi famoso, ninguém ganha dinheiro, não tem... Sobra uma prisão. É exatamente isso. O mundo é uma analogia perfeita da realidade do mundo, desse mundo que nos aprisiona. Dessa prisão de Cristo está falando aqui, né? Em verdade, se o homem se entrega ao pecado, ele é seu escravo. Então, se você se deixa ser seduzido pelo prazer, se deixa ser seduzido pelo ter, se deixa ser seduzido pelo poder, você é escravo, porque pode ser até bonito, as pessoas podem até aplaudir, mas no fundo, se você tira o prazer, o ter e o poder que são passageiros e passam, o que fica é uma prisão. Porque o pecado nos escraviza. E o pecado usa dessas seduções para nos envolver. O sexo, o dinheiro, a fama não são um problema em si, mas são instrumentos que, se for conduzido de uma forma equivocada, podem nos fazer perder e escravizar-nos. Portanto, estejamos atentos. Isso precisa abrir os nossos olhos. Então, a gente se admira e gosta de ver esse tipo de programa, mas veja, isso nada mais é do que um instrumento de sedução para nós continuarmos sendo escravos do inimigo. Né?
Portanto, tomamos um pouco de cuidado com esse tipo de proposta, tomemos um pouco de cuidado, pouco não muito cuidado, né, com esse tipo de coisa, porque na verdade são instrumentos também. Como nós temos instrumentos para levar pessoas para Deus, existem instrumentos do inimigo para conduzir outras pessoas a uma verdadeira escuridão. E olha, é dessa escuridão que nós temos percebido em muitas vidas. Por isso precisamos cada vez mais ter situações como essa, outras propostas de evangelização para levar luz para a alma das pessoas, para que elas realmente conheçam Jesus e sejam verdadeiramente livres através da sua graça. Portanto, compartilhe esse programa, portanto, leve também essa graça da Palavra Viva para outras pessoas e não deixe de falar de Jesus, para que as pessoas sejam verdadeiramente livres. Tá bom? Esse é o meu convite para você. No próximo programa a gente reza. Hoje esse é um evangelho um pouco grande, a gente falou bastante. Na próxima vez a gente reza e pede a graça de Deus também para que outras pessoas tenham contato com a verdade que é Cristo Jesus. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.